A paz e a graça do Senhor Jesus para todos os irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dário Marinho e venho aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração. Meus irmãos, antes de eu ler aqui a palavra que vai ser trazida, peço para que os irmãos se inscrevam no canal, peço para que os irmãos deixem o seu like, peço para que os irmãos venham compartilhar essa palavra nos seus contatos, com seus amigos. Ajude a palavra de Deus a se expandir aos quatro cantos da terra, para que almas venham ser resgatadas. Amém? Sem mais delongas, hoje a palavra de Deus está lá no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e o versículo é o 21. Vamos ler. Quem entra no reino do céu não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então, meus irmãos, a Bíblia, ela vai trazer aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que nem toda pessoa, nem todo mundo que chama o Senhor Jesus de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só apenas aqueles que faz a vontade de Deus. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, é confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. É o primeiro passo, como Jesus diz lá em Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. João 14, 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, o único meio de chegar a Deus, de chegar ao céu, é por meio de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus por amor de nós para nos libertar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. É só por meio dele. E para chegar até a Deus por meio de Jesus, nós temos que obedecer a palavra. A Bíblia vai dizer lá em João 14, 23, disse-lhe Jesus: se vocês me amam, obedeçam a minha palavra e o meu Pai o amará. E meu Pai e eu vimos fazer morada em vocês. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é Jesus. É 3 em 1, a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem os três como uma pessoa, mas eles são uma pessoa só, na onisciência, onipotência e onipresença. Então, meus irmãos, veja só, tem muitas pessoas que elas dizem assim que já tem Deus, que vive do seu trabalho, tem a sua família, vive bem e diz que não precisa ser cristão, né, para ter Deus, diz que não precisa ir para a igreja para ser salvo, porque tem até delas que dizem assim que não é preciso ser crente, que os crentes dizem que só quem vai ser salvo é eles. Não é os crentes que dizem, é a palavra. Ou seja, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa estruturada, porque Deus, Ele é o Deus que criou todas as coisas, e seja justo ou ímpio, a chuva cai para todos. É tanto que a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, mas a salvação não tem nada a ver com isso, entendeu? Até porque também Satanás não é contra recursos, Satanás é contra Jesus. Satanás sabe que um dia a sua matéria
ela vai voltar para o pó, porque Jesus condenou o pecado na carne. Então ele trabalha com aquilo que a gente não vê, que é a nossa alma. Ele quer a alma. Então ele vai fazer de tudo para enganar a mim e a você, para nos levar para o inferno, porque a alma, ela prevalece para sempre. Então, tem muitas pessoas que elas vivem uma vida boa, uma vida que elas dizem que são pessoas boas, que não faz mal a ninguém, que não precisa de ser cristão, que já tem Deus no coração. Mas esse versículo aqui, o versículo 21, a palavra de Deus vai dizer que nem todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Como já foi dito, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. E quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, então nós estamos confessando o plano de salvação na nossa vida. Quando nós estamos confessando o plano de salvação na nossa vida, a treva que há em nós, ela cai por terra. João 8,12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a treva cai por terra e a luz vem sobre nós. Ou seja, aí nós renunciamos ao adultério, nós renunciamos à fornicação, nós renunciamos à prostituição, nós renunciamos à mentira, né? À bebedeira, os vícios de todas as maneiras. Ou seja, a gente vai renunciar ao mundo, vai renunciar ao pecado e viver uma vida de obediência a Jesus, fazendo a vontade de Jesus, porque o servo, ele faz a vontade de quem? Do mestre. É como um empregado que trabalha numa loja ou no mercado ou em qualquer outro ambiente, ele está ali como empregado, ele está ali na submissão do seu patrão. E com Deus não é diferente. Nós, quando nós servimos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Ou seja, então a palavra diz que só quem vai herdar o reino dos céus é aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, então muitas pessoas que dizem que já tem Deus, que diz que para ser salvo não precisa ir para a igreja, você está enganado. O diabo está lhe enganando, porque você pode ser uma pessoa boa sim, você pode ser uma pessoa que nunca cometeu nada de errado, como você mesmo diz, mas a Bíblia vai dizer que quando a gente nasce, a gente já nasce em pecado. A Bíblia fala pela boca do salmista Davi: eis que minha mãe já me concebeu em pecado. Ou seja, a diferença é que uma criança, ela não tem um conhecimento, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Se ela perder a matéria, ela vai para a glória. Mas quando ela começa a ter um entendimento, depois de 6, 7, 8 anos, 9, 10 anos para frente, que ela já sabe o que é certo e o que é errado, se ela perder a matéria, meu irmão, ela vai para o inferno. Porque ela já sabe discernir, porque a salvação é só por meio de Jesus, tem que obedecer a palavra. Então você pode ser a melhor pessoa do mundo, como você se diz ser, mas se você não fizer uma aliança com Cristo, você vai para o inferno. E também é fazer a vontade de Deus, como se diz aqui a palavra: nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Então, somente os que fazem a vontade de Deus. Ou seja, você pode ser uma pessoa boa, mas você mente. Você pode ser uma pessoa boa, mas você está no adultério. Você pode ser uma pessoa boa, mas você está com 20 anos na fornicação. Você construiu uma família, você construiu um patrimônio, mas você nunca casou. Olha, uma aliança diante de Deus e diante do homem. O que é uma aliança? É casar no civil. É casar, porque a Bíblia diz que os fornicadores, 1 Coríntios, capítulo 6, está lá, versículo 9 e 10, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Você cobiça a mulher do próximo, você cobiça o homem do próximo, você cobiça o bem do próximo, você não pensa duas vezes em pisar na cabeça de alguém para adquirir o seu objetivo. Você é ganancioso, você é soberbo, ou seja, tudo isso separa nós de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 59, 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
Deus não é surdo para que não possa nos ouvir, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, meus irmãos, primeiramente é dar o passo para Cristo, é aceitar Ele como único e suficiente Salvador. A palavra de Deus fala isso. É tanto que a Bíblia diz lá em Marcos 16, a Bíblia vai dizer: ide por todo mundo. Marcos 16:15, e pregai o evangelho, essa palavra aqui, ó. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Meus irmãos, é muito sério. Se a gente for meditar na palavra de Deus, se a gente for meditar nesse versículo que está sendo citado aqui hoje, essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, é muito forte, meus irmãos. Porque você, eu, nós podemos ser pessoas honestas, pessoas boas, mas se nós não fizermos uma aliança com Cristo, nós vamos para o inferno. Porque senão se torna em vão o sacrifício de Cristo. Então não precisava a pessoa, não precisava Jesus ter vindo para morrer da forma que morreu e ressuscitar o terceiro dia com vida e nos dar de graça. Não precisava ele ter vindo. Bastava só nós ser pessoas boas. Mas ninguém é salvo por meio das obras. Ele veio para isso, para nos libertar da condenação eterna. E a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Nós temos que receber o sacrifício dele nas nossas vidas. Mas tem muitas pessoas que dizem que já tem Deus e o diabo está enganando. Tem pessoas que dizem que já tem Jesus, mas vive na prática do pecado, vive no erro. Então, medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Porque para mim e a você partir para o céu, partir desse mundo para o outro mundo, perdendo a matéria, se nós quisermos viver uma vida eterna ao lado de Cristo, nós temos que aceitar primeiramente Jesus como Salvador das nossas vidas e obedecer à palavra. Viver uma vida de santidade, renunciar ao mundo, renunciar ao nosso eu e viver para Cristo. Porque se eu e você não fizer uma aliança com Cristo, se eu e você não aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, se eu e você não renunciar ao mundo, renunciar à prática do pecado e viver uma vida de santidade, obedecendo aos mandamentos do Senhor, obedecendo à palavra do Senhor, se nós não fizer isso, nós vamos para o inferno. Porque a Bíblia vai dizer em João 10, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, porque ele já deu a vida por nós. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, e isso ele já fez. Agora a decisão é minha e sua. Ele deixou o livre-arbítrio, a porta larga e estreita, o caminho da perdição e o caminho da salvação. Essa decisão é nossa. Ele não vai proibir da gente viver uma vida do jeito que quiser, mas contando que a salvação é por meio dele. E contando que está escrito em 2 Coríntios 5,10 que todos terão de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Obedeça aos mandamentos do Senhor e o mais ele fará. Além de eu e você viver uma vida de paz na terra, paz que eu digo é a paz interior. A paz interior, porque a paz interior ninguém tira. Jesus diz: eu vos dou a paz, não a paz como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Certo que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por diversas e umas provas, mas a Bíblia vai dizer que muita é a aflição do justo, mas Deus o dá o livramento de todas elas. A Bíblia diz também, lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor também vai dizer em 1 Coríntios 10,13, não vem sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação dará também escape para que possa suportar. Ou seja, nós vamos viver uma vida como a de qualquer pessoa. A diferença é que nós temos paz, nós temos luz, a luz está sobre nós, a luz de Cristo. A diferença é que Jesus, ele peleja ao nosso favor e ele nos dá a vitória de todas as pelejas. E a Bíblia ela diz, a palavra do Senhor, ela nos diz que os filhos de Deus têm que comer do melhor da terra.
Os filhos de Deus é aqueles que fazem a vontade do Senhor. E quando nós perder a matéria, nós vamos viver com Cristo, como diz aqui a palavra. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, herdará o reino do céu. Então, meu irmão, medite nessa palavra, guarde ela na tábua do teu coração. Fica com Deus e a paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Amém?